com muita alegria. Aleluia. Conforme eu disser o teu nome, peço que, por gentileza, por um pouquinho de tempo, fique sobre os seus pés, para que a igreja possa te conhecer. Está conosco, vindo da Igreja Assembleia de Deus, do CPA 4, primeira etapa. CPA 4, primeira etapa, que os irmãos estão vendo. Está conosco a irmã Rose, que é a matriarca, né? Pode ficar de pé em nome de Jesus. A irmã Bárbara, que é filha. O irmão Lucas acabou de dar uma saidinha, né? Mas é um jovem bonitão que está sentado do lado dela, é noivo dela. E a irmã Edileuza, que é irmã em Cristo das irmãs. A irmã Rose é amiga da diaconisa Letícia. Ficaram amigas. E a irmã Rose hoje já não trabalha mais no mesmo local, pelo que eu fiquei sabendo, mas a amizade perdurou. E essa convivência, essa amizade, a diaconisa Letícia convidou e veio essa grande caravana para a glória do nosso Deus. Está conosco também hoje a mãe do presbítero Elton, mas ela é nossa, né? Nossa, mas é uma alegria recebê-la aqui. A Igreja Pentecostal é hora do concerto, que está feliz com a presença dos nossos visitantes. Como nós nos procedemos? Glória a Deus. O que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente para Jesus ficar contente. Deus abençoe as irmãs, sejam muito bem-vindas, fique à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Queridos, o pedido de oração não me deixe esquecer, viu? No final de nós fazermos clamor em prol do pedido de oração. Papai, Irmãos, hoje foi um dia bem... Não sei nem como vou falar para os irmãos. Dá só uma baixadinha, depois você... Isso. A hora que eu começar mesmo a ministrar, você... Nós já estamos no... Eu acho que já é segunda, quarta-feira, falando sobre o mesmo tema. Ou é a segunda, terceira, né? Começamos a falar sobre a parábola do filho pródigo há 2 quarta-feiras atrás. Falamos na primeira semana, falamos na segunda semana passada, e nós não conseguimos encerrar o ensino. E até mesmo no próprio decorrer do ensino, eu disse que nós terminaríamos hoje esse ensino. E eu confesso para os irmãos que eu passei um dia bem diferente hoje. Eu não consegui fazer o que eu tenho por rotina fazer na presença do nosso Deus. Fiz tudo diferente hoje. E eu fiquei um pouco preocupado. Agora, no final da tarde, eu falei: Deus, eu vou ver o que vai ser falado lá hoje. Porque eu já escrevi o ensino. E foi um dia que eu não parei para meditar na palavra de Deus. Eu sou muito sincero. Eu gostaria de ter palavras para descrever esse sentimento que eu estou com ele, mas não vou conseguir descrever para os irmãos. Todavia, o tema que nós começamos a ministrar este ensino, o tema é: hoje, roupa, anel
e sandália tem mais importância do que comunhão com o Pai. Foi a primeira semana, nós falamos nesse tema, e na segunda semana nós falamos em cima de um subtema, que é: eu não posso permanecer na visão do filho pródigo, mas tenho que me atentar à visão do primogênito. E para nós discorrermos aquilo que nós já começamos há 2 semanas atrás, eu tenho que fazer um pequeno relato acerca daquilo que nós já ouvimos, para que você se recorde e para que você tenha maior entendimento daquilo que nós vamos continuar falando hoje. Todavia, nós começamos a falar acerca do filho pródigo e falamos de quando ele retorna para a casa do pai, e o pai, com muita alegria, ordena que dessem para ele roupa, anel e sandália. Falamos acerca da roupa, da vestimenta, falamos acerca do anel, autoridade, e falamos acerca da sandália, que é o poder da palavra, da ministração da palavra, a sandália da pregação do evangelho, a autoridade em pronunciar a palavra do nosso Deus. Falamos que as pessoas estão mais preocupadas em adquirir estas coisas do que manterem uma plena comunhão com o Pai, como fizera o filho mais velho, o primogênito. E na segunda semana nós já viemos com uma visão acrescentando e demonstrando que Jesus, quando anunciou esta parábola, ele não queria somente demonstrar o cuidado, o amor do pai que recebe um filho que estava perdido, um filho que havia estado na situação de morto e que reviveu. Jesus não queria só demonstrar isso, mas havia algo muito mais profundo que Jesus ele queria trazer-nos à tona. Todavia, nós temos que entender que Jesus, quando pronunciou esta parábola, ele estava falando para uma multidão, a qual, no meio dela, existia fariseus, saduceus, herodianos, mestres em Israel e anciões também. Todos esses tinham uma incompatibilidade com o Senhor Jesus. Eles não tinham a mesma visão que o Senhor Jesus ele trouxera para com o povo. E esta parábola, Jesus ele não anunciou ela casualmente, mas na verdade ele estava confrontando diretamente com estes homens destas classes. Todavia, quando nós ouvimos falar, ou alguém se prega acerca desta parábola, nós anunciamos ela para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, que saiu da casa do Pai e que retorna, e o Pai recebe ele com prazer, com amor. Mas todavia, e no entanto, nós temos que observar não só o capítulo 15, que é composto de 3 parábolas em específico, mas também temos que observar o capítulo de número 16, que Jesus continua anunciando outras parábolas. Quando nós observamos o capítulo 15, como foi anunciado na primeira ministração, Jesus ele fala sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma mulher
que tinha perdido uma de suas dracmas. Todavia, como nós ficamos sabendo, a dracma, ela fazia parte de um colar, a qual a mulher que era tomada em compromisso, ela recebia de presente do seu futuro esposo. E esse colar, ele tinha 10 moedas, chamadas de dracmas, ou de ouro ou de prata, conforme as condições do noivo. E aquela mulher havia perdido uma delas. E nós descrevemos estas duas parábolas, e nessas duas parábolas em específico, a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas quando se volta à parábola do filho pródigo, nós vamos ver um homem que até então havia pecado, saído da casa do pai e que retorna, mas a Bíblia não nos descreve acerca de arrependimento. Todavia o pai diz que o filho que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu, mas a Bíblia não nos descreve arrependimento. Se você ler, reler e buscar nos originais, você vai ver que não houve um arrependimento do filho pródigo para a casa do pai, assim uma necessidade que ele tinha, que ele obteve mediante a fome a qual ele estava vivendo, e por causa disso ele decidiu voltar para a casa do pai. É só você ler. Todavia, tudo isso já foi ensinado. E depois de tudo isso ensinado, nós nos voltamos à parábola em si do filho pródigo, constituída por uma família tríade, ou seja, homens da mesma natureza: pai, filho mais novo e o filho mais velho. E nós falamos acerca da primogenitura na semana passada. Dissemos que a primogenitura é algo que Deus deu para a mulher, um direito totalmente constituído para a mulher. Todavia, a promessa Deus dera para com o homem, conforme está descrito em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 1 a 3. Deus dando o direito da promessa para Abrão. E também observamos em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, Deus dizendo que do ventre da mulher surgiria uma semente que pisaria na cabeça da serpente. Mas também no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, a Bíblia nos diz que esta mulher, ela teria que estar na condição de uma virgem, e aquele que saísse do ventre desta mulher virgem seria chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Interessante que nós também aprendemos é que o direito de primogenitura, ele veio muito antes do que o direito pela promessa. Antes de Deus dar o direito da promessa para o homem, Deus deu o direito de primogenitura para a mulher. Por que isso, pastor? Porque é só você analisar. Aí nós analisamos os textos bíblicos que nos fala da família de Abrão, que se tornou Abraão. O mesmo só tinha uma esposa, e esta era estéril.
mas Deus havia prometido para Abraão que das suas entranhas geraria uma grande nação, e todos os povos da terra seriam abençoados por ele. Então, nós já entendemos que Abraão então geraria filhos, e nós, na nossa percepção, nós já acreditávamos que Abraão seria o pai do primogênito da promessa. Todavia, quando nós analisamos os textos bíblicos em Gênesis capítulo de número 25, se eu não me engano, e em Gênesis capítulo de número 16, a Bíblia nos diz que Sarai toma sua serva Agar e dá ela para Abraão a conhecer, para que Agar gerasse um filho, porque Sarai, ela estava na condição de estéril, não podia gerar filhos. E a Bíblia nos informa dizendo que Agar gerou um filho, e este filho teve por nome Ismael. Todavia, Deus havia prometido para Abraão, mas nós temos que entender que quando Deus promete para Abraão, a Bíblia diz que o homem, quando ele vai se unir à sua mulher, ele sai da casa dos seus pais, se une a esta mulher e se torna uma só carne. E naquela época, Abraão já estava casado com Sarai. E Abraão, ele e Sarai já era somente um só corpo. Abraão e Sarai, quando Deus fez a promessa para Abraão, nós temos que entender que o direito de primogenitura que está sobre a vida da mulher teria que repousar sobre a vida de Sarai e não de Agar. E quando nós entendemos o contexto bíblico, nós vamos visualizar que Deus então, ele promove um milagre, e Sara, na sua velhice, ela dá luz a uma criança que tem por nome Isaque, que significa riso. E para nós entendermos isso, quando Deus ele pede para Abraão o seu filho, a Bíblia nos diz que que Deus pede para Abraão o seu único filho, ou seja, o seu unigênito, porque Abraão, na verdade, ele já tinha 2 filhos. O seu primogênito era Ismael, filho de Agar, da serva. Todavia, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, Sarai era a livre, a dona da primogenitura. E quando então nós vemos Deus pedir para Abraão o seu unigênito, Deus, ele é o Deus que cumpre a sua palavra, ele vela para cumprir ela na sua totalidade. E quando nós observamos Sara, nós observamos que Isaque, ele não só era o unigênito de Sara, mas também ele era o primogênito de Sara. Ou seja, eu disse isso na semana passada, a promessa para se cumprir na vida de Abraão era totalmente conectada ao direito de primogenitura que estava sobre a vida a promessa na vida de Abraão estava totalmente interligada ao direito de primogenitura de Sara. E nós vemos que isso Deus cumpriu.
E importante nós entendermos que esta família, qual eu estou dizendo, era uma família tríade também. Era o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Todavia, aqui neste caso, o primogênito verdadeiramente era Ismael, mas o dono da promessa era Isaque. Isaque era primogênito, era de Sara, e Deus havia dito lá no Éden ainda, ou lá no jardim, Deus havia dito que do filho da mulher, aleluia, nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Todavia, para aquela mulher em específico, tinha algo em comum, que era o estado que ela deveria estar, de uma mulher pura, virgem, que não poderia ter conhecido varão. Todavia, a promessa ficou sobre a mulher, ou seja, o direito de primogenitura permaneceu sobre a mulher. E por isso que Deus, ele cuidou para que este direito permanecesse sobre a descendência da mulher. E nós podemos observar isso também na vida de Raquel, mulher de Isaque. Isaque também teve 2 filhos. Era Isaque, Esaú e Jacó. Todavia os 2 eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, era o primogênito do pai. A Bíblia diz que Isaque amava a Esaú, só que, no entanto, Raquel amava a Jacó. E Deus havia dito para Raquel que o mais novo, aleluia, que o mais fraco, o mais forte serviria o mais fraco. Deus havia dito que o mais velho serviria o mais novo, porque o mais novo nesse caso era o escolhido de Deus, porque eles eram gêmeos, mas para Deus prevaleceu o desejo e o amor da mãe, porque a mãe amava a Jacó. Para Raquel, o primogênito sempre foi Jacó, nunca foi Esaú. E a Bíblia demonstra isso quando ela engana o seu próprio marido, dizendo para Jacó agir da maneira a qual ele agiu, para tomar posse da bênção do pai. E nós falamos sobre todo este direito. Por quê, pastor? Para que nós pudéssemos entender a revelação da parábola do filho pródigo. E nós estamos e começamos a discorrer que, na verdade, Jesus, quando ele falou sobre o filho mais novo, que pediu direito da fazenda a qual lhe pertencia, e eu disse que também naquela época soou muito mal aos ouvidos dos judeus naquela época, porque um filho mais novo jamais poderia pedir para o seu pai o direito de alguma coisa, porque era como o filho estivesse desejando a morte do seu pai. E aí nós vamos entender que Jesus, na verdade, mediante tudo isso, nós temos que entender que Jesus não estava somente falando acerca de uma situação incomum, uma situação que não era normal em Israel. Não, Jesus, na verdade, ele estava revelando algo que começou lá no Éden. Jesus estava falando acerca de si próprio, Jesus estava falando acerca do Pai, Jesus estava falando acerca da sua primeira criação, e Jesus estava falando do primogênito. E é isso que nós vamos escorrer hoje. Nós até começamos a falar na semana passada que, na verdade, a parábola do filho pródigo
pródigo é a representação também desta família tríade, aonde está o Deus Pai, aonde está o Deus Filho e a sua primeira criação, que é Adão. Adão, na verdade, é o filho mais novo, é a plenitude da criação do nosso Deus, é aquilo que o nosso Deus fez com maior excelência. Só que antes de Adão existir, Jesus já era o primogênito. Jesus, ele estava participando de toda a criação no Éden. Nós podemos observar isso em João capítulo de número 1, que diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e que tudo foi feito por ele, e que nada que existe sobre a terra não deixou de ser feito por ele. Jesus, ele foi participante de toda a criação. Então eu quero que você abra sua mente. Eu não estou aqui para pregar heresia, para ensinar nada que não está enquadrado na Bíblia Sagrada, mas eu quero dizer para você com muita propriedade que Jesus, quando ele falou acerca da parábola do filho pródigo, Jesus estava falando acerca de si próprio e acerca das situações que homens estariam tomando decisões, homens estariam projetando coisas como quem sabe Adão projetou lá na criação, e que todos os homens se corromperam mediante a uma decisão de um único homem. A Bíblia diz que o pecado entrou por somente um homem, como também a graça entrou pela vida de um único homem. E por isso nós glorificamos a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Então, irmãos, e nós começamos a dizer e a descrever como que é idêntico aquilo que Jesus falou acerca do filho mais novo, que pegou parte da fazenda que lhe pertencia, e depois de alguns dias saiu para uma terra longínqua. Podemos observar isso na vida de Adão também. Podemos observar também aquilo que nós falamos sobre roupa, anel e sandália. Vamos rapidinho recapitular isso. Adão como o filho pródigo. Alguém lê para mim Gênesis 3, do 8 ao 11. Vamos ser bem rápido hoje. E alguém leia também Lucas. Já abre Lucas capítulo 15, versículo 18 ao 19. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comeste? Leia também para mim, por gentileza, o versículo 21, somente o 21. E alguém depois leia o 15. Pode ler, pode ler 21, só o 21 desse capítulo. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnicas de peles e o vestiu. Pode ler Gênesis, Lucas 15, 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
e direi: Pai, pequei contra o céu. E perante ti. Você vê que ele pecou contra o céu e só perante o Pai. E perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Jornaleiros, trabalhadores, jornaleiros é a mesma coisa. Interessante que Adão, conforme foi lido, Adão quando peca, Adão quando ele transgride, quando ele comete o pecado, Adão se torna um trabalhador. Se nós observarmos um homem que foi chamado para desfrutar de um paraíso, somente se alimentar e viver tranquilamente mediante ao poderio do nosso Deus, este homem, após a sua transgressão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 3, que agora ele teria que comer do suor do seu rosto. Aquele filho pródigo, o mais novo, quando ele estava na casa do seu pai, ele não trabalhava. Porque o Senhor me afirma isso, pastor? Todavia, quando se observa, pastor, a vida do filho mais velho, a Bíblia diz que ele estava no campo trabalhando, sim. Mas a Bíblia não nos relata que o filho mais novo trabalhava. Tanto é que quando ele volta em si, que ele cai em si, ele não se arrepende, ele cai em si. E nós falamos sobre o original dessa palavra. Quando ele cai em si, ele se lembra do que tem na casa do pai, daquilo que tinha melhor na casa do pai, do alimento, dos trabalhadores. Lá meu pai tem um monte de trabalhador, e lá os trabalhadores comem do bom e do melhor. Lá eles se desfrutam do melhor que o meu pai tem para oferecer para eles. Então eu vou voltar para casa de papai. Lá eu falo para ele: não precisa me tomar como filho, basta o Senhor me aceitar como um dos teus trabalhadores, está bom demais para mim. Não foi diferente com Adão. Adão, depois de transgredir, Adão, depois que ele faz aquilo que não era devido ele fazer, como o filho mais novo fez, tomando para si o direito, era somente do primogênito, porque o primogênito que tinha o direito, depois, na velhice do pai, eu mostrei tudo isso para os irmãos, na velhice do pai, o pai chamava o filho mais velho, o abençoava e dava todo o direito para ele, e ele recebia toda a herança e comandava a casa do pai. Agora, o filho mais novo, ele tomou esta posição, conforme a parábola, ele chegou diante do pai e pediu para si aquilo que ele achava que era devido. E a Bíblia nos demonstra que ao tomar esta atitude, que ele pega aquilo que ele acha que ele tinha direito, como Adão fez e Eva, porque ambos eram uma só carne, como Adão e Eva fez, tomando do fruto que não era direito deles tomarem, e quando eles tomam para si o fruto, eles perdem todo o direito, toda a regalia que eles tinham no Éden, de desfrutar daquele paraíso, de não trabalhar, de não comer do suor do seu rosto. Eva, até na concepção, na sua conceição, ela não sentiria dores, mas devido ao pecado, à transgressão, até isso Deus impôs sobre ela, e ele disse que agora ela sentiria dores para conceber filhos. Agora nós temos que entender que a mesma atitude que Adão teve no Éden, de tomar aquilo para si, tomou do fruto e comeu. Eva deu para ele, tomou e comeu. A mesma atitude foi o filho pródigo. E quando o filho pródigo toma esta atitude, ele perde o direito de regalia. E ele começa a trabalhar fora da casa do pai, fora do local
aonde ele tinha toda a liberdade. Adão estava dentro do jardim. Na verdade, o Éden é o local. O jardim é o lugar da bonança, onde Deus havia constituído. E Deus tira Adão do jardim e ele fica fora do jardim. E é ali fora do jardim que Adão vai trabalhar, vai comer do suor do seu rosto. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo não foi diferente. Ele estava dentro da casa do pai, desfrutando do melhor, tomou algo que não era direito dele. Não era direito dele. Os irmãos podem estudar sobre isso. Ele tomou aquilo que não era direito dele. O pai deu. Você quer? Você quer comer? Está aí. Mas é bom você não tomar posse disso não. Tomou posse, comeu, perdeu todo o direito e foi trabalhar fora. Quando nós observamos isso, nós vemos que Deus então, ele vai até Adão. Interessante que na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que o pai avistou o filho de longe, e o pai que foi de encontro a ele. Não foi o filho que foi de encontro ao pai. O filho estava indo para a casa do pai, mas foi o pai que foi de encontro ao filho. E quando o pai vai de encontro ao filho, a Bíblia diz que ele se joga no pescoço do filho, o abraça e o beija. E esta atitude foi a atitude que Deus teve com Adão no Éden. Quando Adão então, ele reconhece, fala, mas Senhor, ué Adão, quem que te mostrou que você está nu? Quem que te mostrou essa situação que você está nela? Que situação é essa? E se você parar para analisar um contexto histórico, um judeu, irmãos, para um judeu é um absurdo. E Jesus estava contando esta parábola, é para o povo judeu. Pode colocar mais um pouco de fundo. É para o povo judeu. É para esse povo que Jesus estava transmitindo esta parábola. E quando Jesus transmitia e disse que aquele jovem, que na verdade na parábola era um judeu, ele foi trabalhar apacentando porcos. Ele agora se transformou em um porqueiro. Porqueiro é aquele que cuida de porcos. E ele estava agora dentro de um chiqueiro de porcos. Isso para um judeu, irmãos, é inaceitável. Para os irmãos, na verdade, Jesus queria que aqueles homens entendessem que a atitude daquele filho pródigo fora a mesma atitude de Adão lá no Éden. E que Jesus estava tentando descrever para eles que eles estavam tomando a mesma atitude que Adão tomou lá no Éden. E o mais interessante, irmãos, é que hoje a igreja do Senhor não está diferente. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo que o povo está preferindo a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, do que da árvore da vida. Estamos vivendo esse momento. O povo está mais desejoso dentro das igrejas dos valores terrenos, daquilo que o mundo tem para oferecer, do que daquele que é dono da árvore da vida. E Jesus estava tentando demonstrar para aqueles homens que eles tinham que ter uma percepção diferenciada. Mas eles estavam envoltos a uma cegueira espiritual. Como nós, se nós não abrirmos os nossos olhos, vamos cometer o mesmo erro de Adão. E sabe o que é pior? É estarmos dentro da casa do Pai sem arrependimento. O que tem de crente dentro das igrejas hoje, irmãos, que estão vivendo mundanismo e não se arrependem. Não se arrependem dos seus pecados. Já não vê mais lágrimas nas igrejas.
só vê piadinha. Já não vê mais crente dobrar o joelho e chorar e clamar e falar: Deus, eu sou miserável. Já não se vê mais essas verdades. Eu sou do tempo que ia para o culto de ensino, irmão. Era 1 hora antes, chegava antes da igreja, dobrava o joelho. Se eu via as irmãs do ciclo de oração chorando, daqui a pouco outro falando em línguas estranhas, daqui a pouco você era tomado pelo temor. Mas hoje não. Parece que o espírito de Adão está sobre o povo, não está o espírito do primogênito sobre a igreja. Deus deu para Adão anel, Deus deu para Adão roupa, conforme Gênesis capítulo de número 21, nós falamos sobre tudo isso. Anel, autoridade, roupa. Roupa demonstra poderio. Sabe, a roupa demonstra chefia, poderio, autoridade, de chefe, de líder. Lembra da roupa que Jacó fez para José? Que os irmãos invejaram? Porque demonstrava aquela túnica que Jacó deu para o seu filho. Era uma túnica de príncipe. Demonstrava autoridade. Se eu mostrei nos originais, esta melhor roupa que o pai se referia era a roupa de chefia, de alguém que sustenta em si um cargo de poderio. A melhor roupa. Traz para ele a melhor roupa. Põe anel no dedo, anel, irmãos. O anel naquela época, ele tinha um sinete, que tinha um símbolo da família. Derretia, naquela época, eu não sei se ainda era assim, mas houve uma época que se derretia a cera e colocava a marca, a autoridade da família. Reis, tanto é que José recebeu o anel de Faraó, demonstrando que ele tinha toda a autoridade do nome. Adão tinha autoridade no nome do Senhor. Adão tinha tanta autoridade que Deus falou assim: eu vou convocar os animais, vou colocar diante de você, e você vai pôr nome em cada um deles, conforme aquilo que você decidir. A autoridade é tua. E os animais começaram a vir, ele começou: esse aqui é fulano, esse aqui é beltrano, esse aqui é cicrano, esse aqui é tanto, esse aqui é tal. Autoridade. Poder da palavra, sandália. Interessante que Adão no início ele não usava sandália. Eu falei sobre isso também. Porque quem usa sandália, tanto é que Deus manda, nós falamos sobre tudo isso. Só estou recordando os irmãos. Êxodo capítulo 3, Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Para quê? Porque é interessante, irmãos, que a planta do pé é o lugar mais sensível do corpo humano. Deus estava dizendo para Moisés: você tem que ter sensibilidade para sentir a minha santidade. Glória a Deus, Senhor. Santidade. Hoje não, irmãos. Os crentes perderam a sensibilidade para com a santidade da parte do nosso Deus. Certa feita alguém me chamou: pastor, vamos para o monte orar. Eu falei: vamos embora. Não sou desse negócio não, mas vamos embora. Se quer ir para o monte, vamos embora. Chegou no pé do monte: peraí, pastor, vamos reunir aqui, vamos orar e fazer um concerto. Eu falei: que porcaria é essa, varão? Não, nós temos que fazer um concerto, nós vamos para o monte é coisa sagrada. Eu falei: é? Qual dia que eu nunca vi você entrar na igreja fazer concerto na porta da igreja, rapaz? Lá que reúne o povo de Deus, lá que o corpo de Cristo é reunido. Cadê você fazer concerto lá, rapaz? Agora você vem falar para mim que eu tenho que fazer concerto para subir de monte, rapaz? Ué? Que conversa do diabo é essa? Aonde está isso na Bíblia, varão? Me mostra isso na Bíblia, que eu quero aprender com você agora. Não, é porque... quer dizer que para entrar aqui você não faz concerto.
Você não tira a sandália do seu pé para você sentir a santidade do corpo de Cristo. Porque o cabeça é Ele, rapaz. Aqui o cabeça é Ele. Aqui é membro do corpo de Cristo. Aqui a santidade é real. Glória a Deus, Senhor. Real. Tem que ser real. A santidade do nosso Deus. E Adão perdeu a sensibilidade. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Aleluia. Quando Deus todo dia, na viração do dia, vinha conversar com ele face a face. Adão, ele era peladão, irmão, mas tinha vestimenta espiritual, tinha presença, tinha autoridade. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Agora nós não vemos mais isso. O Adão que se corrompeu. Parece que a igreja hoje recebeu o espírito adâmico, mas na verdade a igreja precisa suscitar é o espírito do Cordeiro, o espírito da santificação, o espírito da separação. É esse espírito que tem que ser renovado em nós. E que adianta ter anel, ter roupa de autoridade? O que nós vemos aí por aí é muita balela, muita conversa fiada. É nos púlpitos das igrejas, é nas lives. Cabra, você mal entra, o cabra está falando assim, diz o Senhor. Deus está me mostrando nada, rapaz. Conversa fiada, conversa do diabo. Agora Deus não está mais no poder. Ninguém ama mais o poder da palavra, irmãos. Ver uma igreja reunida assim para ouvir a palavra é muito poucos lugares. Por quê? Porque o povo só quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos e massageia o seu ego. Já não estão mais em busca do poder da palavra que gera temor, e o temor que gera avivamento, como disse o profeta Abacuque. Ouvi a tua palavra e até mim. Aviva! Glória a Deus. Aviva a tua obra! Santo é o teu nome. Glória a Deus. Mirou, vem, quebra irra. Mas o espírito adâmico está tomando as igrejas. Aleluia. Eu vou começar a falar sobre o filho mais velho. Sobre Adão nós falamos na mensagem passada. Eu só estou recordando até agora. Mas eu quero falar sobre o primogênito. Interessante, irmãos. Eu não vi, não foi nenhum, nem dois. Eu vi várias mensagens, mas muitas mensagens, metendo pau no filho mais velho. Que ele é invejoso, que ele não suportou o pai fazer aquilo pelo filho mais novo. Peraí. Mas se Jesus estivesse falando dele mesmo ali, conforme textos e contextos bíblicos que aqui eu vou falar, porque o filho mais novo ele agiu como Adão, só não entende quem não quer entender, só não enxerga quem não quer enxergar, só não vê quem não quer ver, que o sentimento ali era o mesmo. Adão, na verdade, se você buscar na Bíblia, você não vai ver Adão se arrependendo do que ele fez. Pode ler. Você não vai ver Adão Tanto é que Adão não se arrependeu, que quando nasce o seu primogênito Caim, Adão ele estava tão insensível à palavra de Deus, que Adão não conseguiu propagar o sentimento de temor e de obediência ao pai. Tanto é verdade que nós observamos que quando Caim e Abel oferece sacrifício ao Senhor, Caim mata Abel. Matou Abel. Por que matou? Porque o pai não conseguiu transmitir para ele as verdades. Porque o pai estava insensível. Porque interessante, irmãos, falei sobre isso também,
que o sentimento de arrependimento, ele faz com que nós sairmos de um lugar e tomamos outra direção totalmente contrária àquela que nós acreditamos que era correta. Ou seja, quando nós somos envolvidos pelo arrependimento e nós sentimos o amor e o benefício que o nosso Deus traz sobre nós, um sentimento é gerado dentro de nós, o sentimento de falarmos, de decretarmos, de anunciarmos o quanto Deus é bom. E nós podemos observar isso em João capítulo de número 4, se eu não me engano, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e ele fala para ela que ela tinha 5 maridos, e que nenhum desses era o dela. Aquela mulher é tomada de um sentimento de arrependimento, que ela larga tudo que ela tinha ali, que era um cântaro, e vai para a cidade anunciar as verdades de Cristo. Porque ela foi envolvida de arrependimento. Quando nós somos envolvidos de arrependimento, nós não conseguimos ficar calados. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando Ele te lavou pela primeira vez? Por que a primeira vez? Porque você já transgrediu, porque você já errou, porque quem sabe você já desviou. Jesus já teve que te lavar de novo com o sangue dele. Agora, quando lá no começo, conforme está descrito em Apocalipse, capítulo de número 2, Jesus mandando João escrever para a igreja que estava em Éfeso, dizendo: eu tenho algo contra ti, é que deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Quando você estava no primeiro amor, você não conseguia ficar sem falar de Jesus. Você queria que todo mundo tivesse aquele sentimento que você tinha. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas chegam perto da gente, ela está sedenta, aí não tem nem coragem de falar de Jesus para elas. Cadê o primeiro amor? Cadê o sentimento? Aquele sentimento que o arrependimento gerou em nós. Desejo de anunciar as verdades. Cadê? Cadê as almas que você já ganhou esse ano? Cadê os discípulos que você está fazendo já esse ano? Cadê? Cadê, irmãos? Mas o Espírito que está sobre nós é um espírito adâmico, irmãos. Nós não estamos tendo forças para falar do amor de Deus, como Adão não teve força para falar para o seu filho. E ele pecou, transgrediu, errou, matou, e começou a perversidade. A Bíblia diz, como também eu já disse, que depois que Abel morre, Deus suscita alguém no lugar de Abel por nome Sete, e Eva se alegra, porque Deus tinha dado outro filho. Mas 105 anos depois que Sete nasceu Enos. Aí voltou-se a adoração a Deus. Espera aí, de Adão até Sete, quantos anos não foi? E de Sete até Enos foi 105. Todo esse período, sem Adão falar de Jesus para ninguém. Cadê o homem que falava com Deus todo dia na viração do dia? Cadê o arrependimento? Onde está o arrependimento de Adão? Aonde está o arrependimento do filho pródigo? Que ele mesmo disse com a sua própria boca: vou voltar para casa do meu pai e vou dizer: pequei contra o céu, contra a terra e perante o Senhor. Quando Davi peca, eu falei isso aqui.
Quando Davi peca, Davi fala: pequei contra o Senhor. Na hora. Na hora, Davi fala: pequei contra o Senhor. Na hora. Ele foi na raiz. Eu pequei foi contra Deus, contra o meu pai amado. Mas Adão não fez assim. E o sentimento que está hoje beirando as igrejas, e que beirou as lideranças de Israel antigo, foi o sentimento de Adão. E Jesus estava querendo dizer isso na parábola do filho pródigo. Todavia, vamos entrar agora no teor da parte que eu não ensinei ainda do ensino. Todavia, quando se fala no filho mais novo, no mais velho, que é a representatividade do próprio Cristo. Vou começar a ler aqui para mim pegar o fio da meada, que já faz alguns dias que eu escrevi. Mas nesta parábola, o filho mais velho, o primeiro, não sai de casa sem a ordenança do pai, e estava trabalhando. Lucas capítulo 15, versículo 25 a 27, alguém lê para mim. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Amém. Até o 27, você leu? O filho mais velho estava trabalhando. Interessante é que o Senhor Jesus, ele é o primogênito de Deus, enviado por ele, que foi e que é a anciadão. Vamos ver isso aí? Primeiro, para saber que ele é o primogênito. João 3,16, Apocalipse 13,8, João 1,14, João 1-3. Vamos ler a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante que a Bíblia diz unigênito. Por quê? Porque Jesus era primogênito de quem, irmãos? De Maria. Não foi isso que Deus prometeu em Gênesis 3,15? Único meu, mas primogênito de Maria. Essa é a promessa, tinha que se cumprir. Vamos lá. Então Jesus, ele não só era unigênito, como ele era primogênito. Nós temos que entender isso também, porque senão a promessa não se cumpriu. De Deus, total, unigênito, único. Mas se é único é porque é primogênito também, não é, irmãos? Se você só tem um filho, tem? Não, você só tem o primogênito. Hã? Vamos lá. Continuando em João 1,14. Apocalipse 13,8, pai. 13,8. Vamos lá. E adoraram-na 13:8. e adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus existiu antes de Adão. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Além de ser primogênito, está dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Adão existisse, Jesus já era. Vamos lá. João 1,14. João 1, do 1 ao 3 também. João 1,14, pode ler. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo que estava na criação se fez carne e habitou entre os homens. Unigênito, primogênito e antes de Adão. Vamos lá. Porque eu falei sobre o primogênito da parábola. E eu preciso mostrar para os irmãos que Jesus, ele é o primogênito dessa família tríade.
Onde está Deus Pai, Deus Filho e o seu filho Adão. Vou mostrar também que Adão veio de Deus, conforme Lucas capítulo 3. A Bíblia diz que e Adão veio de Deus. Somente Adão e Jesus vieram totalmente de Deus, mais ninguém. Todos nós viemos da mulher. Jesus veio de... mas Jesus veio carne, mas ele é antes de Adão. Ele é antes de Adão. Ele veio em carne para cumprir a profecia, mas ele é antes de Adão. Ele já existia antes de Adão. Então nós temos que entender isso. Jesus existia antes de Adão, e Adão veio diretamente de Deus. Adão não tinha umbigo. Não tinha umbigo. Devia ter uma barriga bonita, né, irmão? Misericórdia. Vamos lá. João 1,14, já leu? João 1, do 1 ao 3, pode ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espera aí. Aquele primogênito estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando. Em João capítulo de número 9, eu já falei sobre isso. Eu, na pregação sobre vaso, né? Eu falei sobre isso, do cego de nascença. Aquele cego foi perguntado para o Senhor Jesus: quem havia pecado, o cego ou os pais? E Jesus disse para os seus discípulos que nem o cego e nem os pais. Todavia aquilo aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus. A palavra obra ali no original é trabalho, que é na verdade a mesma qualidade da palavra obras descrita em Gênesis capítulo 2, que diz que Deus descansou depois de fazer toda a sua obra, o seu trabalho. Jesus ali no caso, ele está dizendo que a mesma autoridade lá do Éden, ele ainda tinha naquela época. Por isso que ele curou um cego de nascença. E eu falei sobre o elemento que faltava, porque o homem foi feito do pó da terra. Tá, isso aí os irmãos já sabem. Então, Jesus, ele já estava trabalhando. O filho mais velho, enquanto o mais novo desfrutava das mordomias e do seu eu, o filho mais velho estava trabalhando. Jesus, ele nunca deixou de trabalhar. Se eu não me engano, no Evangelho de João, Jesus disse assim: o Pai está trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, porque a noite vem e aí ninguém vai poder trabalhar, mas enquanto ela não vem, estou trabalhando. Jesus está trabalhando até hoje, não para, é incansável. E nós temos que entender que a situação daquele filho mais velho é a mesma situação que Jesus, né, do filho mais velho que estava trabalhando, é a mesma situação de Jesus quando ele continuou trabalhando lá na criação, quando Adão agora já havia pecado. Mas espera aí, pastor, a Bíblia diz que o filho mais velho, ele se revolta com aquela situação. Irmãos, eu quero que os irmãos me digam uma coisa. Vocês acham, a Bíblia diz que Deus, ele se ira, Deus, ele se revolta, Deus Pai. Espera aí, o mesmo caráter do Pai é do Filho e do Espírito. O mesmo sentimento do Pai é do Filho. Tanto é que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Agora eu quero que você me entenda o aspecto de revolta que o filho mais velho teve quando ele disse: ó Pai,
Eu não vou participar dessa festança aí não. Vou não. Por quê, filho? Esse filho mais novo pegou a fazenda, parte da tua fazenda, saiu para prostituir, gastou com as meretrizes, fez tudo que não prestava, e agora ele voltou, e o Senhor ainda matou um bezerro cevado para ele. E além do Senhor matar o bezerro cevado para ele, olha a minha condição aqui: eu sou obediente a todos. E eu vou entrar no parâmetro do original dessas palavras aí. Eu sou obediente a todos os teus mandamentos, a todas as tuas leis. Nunca transgredi nada, sempre fui obediente. Aquele mesmo sentimento do filho mais velho foi o sentimento do filho pródigo, do próprio Cristo, quando Adão transgrediu. Por quê? Porque ele pecou, irmãos. Ele levou toda a humanidade ao erro. Você acha que Jesus não se revoltou com isso? Todavia, ele tinha o sentimento de amor por Adão, mas o sentimento de revolta, ninguém pode contestar que ele não teve, porque Deus se ira contra o pecado, não contra o pecador. E se você observar a narrativa bíblica em Lucas, você vai ver que o filho mais velho, ele fala contra o pecado do irmão, não contra o irmão. O sentimento de Jesus quando Adão transgrediu e desobedeceu às ordenanças do Pai. O mesmo sentimento. Vamos lá. Vamos correr. Interessante é que o Senhor Jesus não sai da casa do Pai sem ordenança e sempre trabalhando. João 5,17, alguém lê para mim. Jesus está sempre trabalhando. 17. Isso. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nunca parou de trabalhar. Da mesma forma que o filho mais velho, o primogênito, também na narrativa da parábola era obediente em todos os mandamentos do pai. Alguém lê Lucas capítulo 15, versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, sem nunca me deste cabrito, Olha aí. para alegrar-me com meus amigos. Olha aí, vamos lá. O filho mais velho, o primogênito, ele reconhece que o mais novo é seu irmão e filho do seu pai, mas não aceita a atitude deste filho contra o pai, tomando posse da fazenda e se prostituindo com meretrizes. Lucas 15:30. Alguém lê? Vamos lá, eu vou falar. Indo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. De repente você pode falar para mim: peraí, mas aí esse bezerro cevado que o pai ainda matou para o filho, esse bezerro cevado, ele representa nada mais nada menos, o bezerro só representa que por mais que o filho mais novo não arrependeu, o pai não deixaria de abençoá-lo, como Deus fez com Adão. Nunca vi sentimento de arrependimento em Adão, e eu convido qualquer teólogo para me provar que Adão arrependeu. Nunca vi. As escrituras não revelam esse sentimento, mas Deus nunca deixou de abençoá-lo. Esse espírito adâmico é perigoso em nosso meio, porque a pessoa não se arrepende, acredita
que Deus já o perdoou, porque Deus está o abençoando, ele está conduzindo para o precipício. Aí eu falo que depois dessa parábola, nós temos que observar, porque é a última parábola do capítulo 15, aí nós temos que observar o capítulo 16, porque o capítulo 16 ele fala sobre outras parábolas, que fala sobre homens que tinham o mesmo sentimento do filho pródigo e foram condenados. Para os irmãos entender o que Jesus estava falando. Vamos lá. Interessante é que nesta parábola a semelhança é tamanha que chega a passar desapercebida entre o filho mais moço na parábola e Adão, e o primogênito filho mais velho da parábola e o Senhor Jesus. O filho mais novo na representatividade de Adão, e o filho mais velho na representatividade de Jesus. O Senhor Jesus é irmão sim de Adão, e o reconhece através da sua genealogia. Lucas 3, 23. Nossa, tá, aqui está 23 ao 38, mas só leia o versículo 38, se eu não me engano. Cainã de Enos de Sete de Adão, e Adão de Deus. E Adão de Deus. A genealogia de Jesus é Deus Pai, Jesus, né? O Espírito Santo e Adão. Pronto. Seria isso aí. Acabou. Com relação propósito, filho. Agora, com relação à promessa, aí vem todos nós, né, irmãos? A promessa que repousou sobre Abraão. Temos que observar que na genealogia a Bíblia diz que Adão veio de Deus, Lucas 3:38, e o Senhor Jesus também, João 3:16, Lucas 1 do 30 ao 31. 3:16 é aquele versículo que todo mundo conhece. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Agora leia Lucas 1 do 30 ao 35. Então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus, nome de Jesus, e esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isto? Só deu 38, tá? Até o 35, né? 35, só deu 35, verdade. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Demonstrando a mesma paternidade. Adão veio de Deus e Jesus também veio de Deus. Será chamado Filho de Deus. E se Adão veio de Deus, ele é filho de Deus. A família pai, filho caçula e o primogênito. Adão, como filho caçula, tomou posse da fazenda antes do período do tempo, né? Ele poderia até ter tomado posse daquela fazenda, vamos dizer assim, comendo da árvore do fruto da vida, mas ele não fez isso.
até porque o direito da árvore da vida é do primogênito. Tanto é que Jesus é o primogênito é o primogênito dos mortos que ressuscitou, que eu também falei sobre a primogenitura, que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Além dele ser o primeiro a ressuscitar, ele apareceu primeiro para a mulher, demonstrando o direito de primogenitura para a mulher. Então os irmãos têm que entender isso. Vamos lá. Fala. Sim. Somos adotados. Totalmente adotados. Nos deu o direito. Só filho adotado que se dá direito. O filho que é natural, ele já tem o direito. Ele já tem o direito. O adotado, você dá o direito para ele quando você o adota. Vamos lá. E temos também que observar que ambos só tinham o Pai, pois vieram inteiramente de Deus, Adão e Jesus. Mas certo é que o Senhor Jesus teve de se fazer carne, João 1,14, que já foi lido, saindo do ventre de mulher, para que se cumprisse a profecia de Gênesis 3,15 e Isaías 9,6. A mesma indignação do filho mais velho, aquele filho mais velho que se indignou contra o seu irmão, é contra o pecado do seu irmão, e não contra o seu irmão, como eu já disse aqui, mas contra o seu pecado. Foi a mesma indignação do primogênito de Deus, no caso o Senhor Jesus, contra o pecado de Adão, que fez com que o pecado entrasse no mundo. Romanos 5,12. Alguém leia. Meu Deus do céu, estranho, cara. É muita coisa. Jesus. Vou falar quantos dias só sobre isso. E pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está vendo aí? Oh, glória. O mais interessante nessa parábola é que o pai, depois de punir, o pai, depois de ouvir a indignação do primogênito na parábola, diz para ele, Lucas 15:31, filho, alguém lê Lucas 15:31. Lucas 15:31. Ele disse-lhe, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha só, a palavra sempre no original grego é pantote, que significa em todos os tempos, constantemente, em todos os tempos, constantemente. A palavra constantemente no dicionário significa de modo constante. A palavra constante no dicionário significa que se repete continuamente, permanentemente, contínuo, incessante. A palavra incessante significa que não cessa, que não sofre interrupção. Espera aí, fala para mim. Haveria condições de um homem carnal, de um pai, o meu pai, por exemplo, dizer para mim, nesse original, constantemente, em todo o tempo, dizer assim, filho, tu sempre estás comigo? Sem interrupção? Pai, quando meu pai nasceu, eu não estava com ele. Então, teve interrupção. Eu nunca sempre estive com ele. Eu estou com ele a partir daquele ponto que eu nasci. Aí eu estou com ele. Mas aqui no original que Jesus usou lá na época, ele diz aqui que foi sem interrupção. O pai disse assim, filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, você sempre permaneceu comigo. Jesus já estava falando de si próprio. Ele estava falando do pai e dele.
Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus nunca havia se separado do Pai. Houve um momento que Jesus se separou do Pai, quando ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando em pleno meio-dia Jesus recebe o pecado de toda a humanidade sobre ele. Salmo 91: e a mortandade assola o meio-dia, e o salário do pecado é a morte. A mortandade ali é o peso do pecado. Meio-dia, o peso do pecado veio sobre Jesus, e o peso do pecado, quando vem sobre Jesus, Deus se afasta dele. E aí Jesus sentiu a ausência do Pai, e essa ausência do Pai é demonstrando que Jesus sofreu por mim e por você aquilo que Ele não quer que você e eu sofra: o poder da segunda morte, que é o afastamento total do homem da presença de Deus, por causa do salário do pecado. E aqui nós temos que entender que essa palavra, tu sempre estás comigo, Jesus, ele não estava falando daquele jovem, daquele filho na parábola, de um homem carnal, porque houve interrupção. Jesus estava falando de si próprio, dele. Mas se esta parábola se refere apenas a homens temporários, porque o Pai usou um termo no original que traz-nos a visão em todos os tempos. Se o homem não vive em todos os tempos, se aquele filho não viveu em todos os tempos, mas todavia o Filho de Deus, o seu primogênito, vive em todos os tempos. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Isaías 43, 13. Vai abrindo sua Bíblia aí, irmão, ajuda a gente, já passamos do horário. João 10, 30. Fala qual o texto que você vai ler. 8. Alguém já abre Isaías 43, 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em todos os tempos. Alguém já leia João 10, 30. Pode ler Isaías? Qual que você vai ler? Pode ler. Lê Isaías 43, 13. Então lê Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Ainda antes que houvesse dia. Vamos lá, em todos os tempos. João 10, 30. João 1, do 1 ao 3. João 10, 30. Vem ler. Eu e o Pai somos um. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele estava com Deus lá no princípio. Todo o tempo Jesus com ele. E aqui o termo no original é em todos os tempos. Jesus não estava falando de um homem físico, de um homem carnal, temporário, mas ele estava falando de si próprio. Jesus estava se revelando para os homens. E cadê os homens entender? Vamos lá. A tradução da frase "tu sempre estás comigo" ficaria assim no original: supantote eipantote. Supantote eipantote, no original grego, que significa assim, ó: tu em todos os tempos és em todos os tempos. Seria essa a tradução no original. Tu és, tu em todos os tempos és em todos os tempos. Jesus não estava falando de um homem comum. Jesus estava falando dele. Nesta frase se observa João 10, 30,
que ele e o pai são um, como já foi lido. O filho e o pai verdadeiramente são um. E o mais interessante para encerrar é que o pai diz para o filho mais velho, primogênito, que todas as suas coisas eram suas. Lucas 15:12, alguém leia. Como que todo... Mas o moço dele disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Sabe por que isso aí? Como que o filho lá, o pai disse para o filho assim, ó: filho, todas as minhas coisas são tuas. Se lá no início o pai havia repartido entre os dois. Lucas capítulo 12. Como que o pai fala que todas as coisas é do filho, se ele já havia repartido? Mas como funciona isso? Jesus, ele entrou em controvérsia com a sua própria parábola. Lá no final agora, ele fala que o pai está dizendo para o filho primogênito que todas as minhas coisas são tuas, mas ele já havia dividido a fazenda. Aí como funciona isso? Vamos lá. Mas o pai afirma para o seu filho primogênito dizendo: todas as minhas coisas são tuas, tudo o que é meu é teu. A palavra todas no original grego significa individualmente, cada todo, tudo ou todo. A palavra tudo, todas as minhas coisas são tuas, tudo o que é meu é teu. A palavra todas no grego significa individualmente, cada, todo, algum, tudo e todo. O pai estava dizendo que mediante eles havia um único indivíduo, porque a palavra todas no original significa individualmente, que significa uma maneira individual, que significa pertencente ou próprio do indivíduo. Quando Jesus está dizendo todas as coisas são tuas, é como se o pai dissesse: você sabe que é teu, pertence a você, porque é algo próprio do indivíduo. E a palavra todas no original grego significa individualmente. E significa individualmente, a palavra individualmente significa indivíduo, que significa na verdade aquilo que é próprio do indivíduo. Aquilo que é próprio é aquilo que pertence a você, é próprio de você, está em você, está interligado em você, é próprio de você. A minha personalidade é própria de mim. O meu caráter pode até se comparar com o caráter da minha esposa, das minhas filhas, mas a minha personalidade, ela é própria minha, ela é individual minha. Às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou gentil, né? Isso é coisa de personalidade. Cada indivíduo ele tem a sua personalidade. Mas aqui o pai está dizendo que todas as coisas dele eram do filho. Peraí, ele estava falando de alguém, de um homem normal, natural? É evidente que não. Então o pai estava dizendo literalmente que o que pertencia a ele, pertencia também ao filho. Aí ele poderia estar falando de caráter. O mesmo amor do pai, o mesmo amor do filho, o mesmo caráter do pai, o mesmo caráter do filho, o mesmo poder do pai, o mesmo poder do filho, a onisciência do pai, a onisciência do filho, sabe, tudo. Nem sempre aquele que recebe primeiro significa que está se atentando à visão do primogênito. Para me encerrar, eu vou encerrar. Só para vocês entenderem o tema, vou ler mais uma vez o tema, para não fechar em cima do tema.
Eu não posso permanecer na visão do filho pródigo. Para você entender, eu não posso permanecer na visão de Adão. Mas tenho que me atentar à visão do primogênito. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Adão, de um homem espiritual, ele se fez carnal. Não foi assim lá atrás? Ele era espiritual, se fez carnal. Conosco já foi diferente. Nós éramos carnais e nos tornamos espirituais. Foi assim que Jesus ensinou para Nicodemos, capítulo 3 de João. O homem carnal morre e nasce o espiritual. Tanto é que Nicodemos perguntou: mas como farei eu para nascer de novo? Tem que entrar dentro da van da minha mãe? Como que é isso aí? Jesus tem que nascer da água e do espírito. Aí você vai nascer um homem espiritual. Adão era diferente. Ele nasceu espiritual e mudou para carnal. Agora nós éramos carnais e nos colocamos na condição de espiritual. Então, se eu ficar na visão de Adão, eu permaneço na visão de um homem carnal. Eu estou dentro do recinto do Pai, desfrutando de tudo que o Pai tem para me dar: anel, vestimento, roupa, a melhor roupa, anel. Aquele negócio. Hoje o povo está tudo em busca de poder. Todo mundo quer falar línguas estranhas. Irmão, chega a ser um negócio até, sei lá. Tem coisa que não tem nem falar, senão a gente peca. Chega a ser um negócio esquisito o que a gente vê agora. Isso aqui que nós estamos falando hoje, palavra, ninguém ama mais isso aqui. Me perdoe, ninguém não. A grande maioria não ama mais isso aqui, desse jeito assim não. Esse dia eu pensei: Deus, eu vou fazer se o Senhor me autorizasse, eu ia fazer um teste com a igreja. Eu ia passar pelo menos um mês só pregando bênção, daquele jeito. Deus vai dar, Deus vai fazer. Eu falei: se o Senhor quiser, eu faço. Eu sei fazer isso. Vou enganar meio mundo de gente aí. Só para o Senhor, eu estou falando com Deus, né? Só para o Senhor ver o tanto que o povo gosta desse negócio. Eu falo para o Senhor que todos os cultos iam estar lotados nessa igreja. Porque o povo ia falar assim: nossa, Deus está usando o pastor Negão, barbudo lá, rapaz, em profecia, em dom de visão e revelação. Não, irmão, isso é fácil, irmãos. Fácil para mim fazer crente chorar daqui para ali, irmãos. Agora eu quero ver se é tempo, vamos dizer assim, culhão, para fazer o crente chorar de raiva de você. Eu também faço isso. Quantos crentes já choraram de raiva de mim aqui, né, irmão? Pregando a verdade. Porque a verdade dói, né? E às vezes a pessoa não aguenta, até chora de raiva porque você está pregando a verdade. Mas nós não podemos permanecer na visão de Adão. Chega dessa visão. Vamos lá, vou encerrar. Nem sempre aquele que recebe o primeiro, nem sempre quem recebe primeiro significa que está se atentando à visão do primogênito. Olha só, as pessoas hoje, elas estão preocupadas tanto em poder, tanto em glória, tanto nessas coisas, que elas não estão preocupadas com a visão de Jesus. Irmão, vocês estão vendo o escândalo aí dessa pregadora, como que é o nome dela? Essa pregadora, como é o nome dessa pregadora que tem um escândalo, que ela foi pregar lá na casa dos meninos lá, homossexual, e aí o povo começou, Vitória. Irmãos, olha só a situação, irmãos. As pessoas recebem todo o benefício de Deus. Parece que Deus deu toda a fazenda para essas pessoas. Deus deu dom, Deus exaltou, Deus colocou em pedestal, Deus honrou. A pessoa recebeu tudo, faz tudo do jeito dela, tudo do jeito que quer fazer, age da maneira que quer agir,
faz da forma que quer fazer. Aí você fica observando que ela tem tudo, mas ela está se atentando à visão de quem? Aí por último agora o cabra, o homossexual, ele saiu na rede social e falou: vocês que estavam cancelando a fulana aí, agora vocês podem cancelar ela mesmo, porque eu já coloquei na conta dela 100 mil reais. Sabe o que ela fez? Começou a cancelar as agendas dela, influenciada pelo cabra. Aí eu pergunto, quem que está operando na vida dela? Ela está influenciada pela visão de quem? De Adão ou do primogênito? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus, nesta parábola em específico, ele estava falando acerca dos homens que eram gananciosos, que buscavam somente as coisas dele. Tanto é que no capítulo de número 16, a primeira parábola que Jesus diz é a parábola do mordomo infiel, que enganava o seu patrão, que usurpava dele. Depois dessa parábola, Jesus, nesta parábola mesmo do mordomo infiel, Jesus ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou o dinheiro, que é mamon. Logo depois disso, Jesus faz uma parábola não, ele descreve um texto, porque ali não é parábola. Jesus ele fala sobre Lázaro, o mendigo, e um homem rico. E nessa parábola do homem rico, Jesus descreve a visão do rico, que não estava nem aí para aquele que estava necessitado, que vive esplendorosamente, mas quando morre vai para o Hades. Olha aí, o mordomo infiel também recebe condenação. Aí a próxima parábola, o rico é condenado. Aí Lázaro é consolado. Peraí, será que nós nunca observamos que está tudo interligado? Que a parábola do filho pródigo, Jesus descrevendo a situação dos homens interesseiros que voltam para a casa do pai, que dizem que estão na casa do pai, estão recebendo bezerro cevado, estão desfrutando da bênção de Deus, mas não tem a visão do primogênito. Porque o que está ali em jogo é a visão do primogênito, é a visão do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Mas não, os homens estão preocupados somente com aquilo que eles querem. E essa é a preocupação de Jesus para com a igreja hoje. Foi por isso que Jesus me revelou esse texto bíblico. Porque muitas pessoas, irmãos, estão dentro da casa do Senhor, se sentindo filho pródigo, mas na verdade não se arrependeram. Estão como Adão, desfrutando de todos os benefícios, mas não foi gerado arrependimento. Precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, e nos atentarmos a uma tão grande salvação, que é a visão do filho pródigo. Vou encerrar nisso aqui. Podemos observar? Não preciso encerrar, mano. Não vou falar disso aqui, não, senão vai. Irmãos, para mim encerrar, entenda o cuidado de Deus para com a igreja. Eu, quando oro, passo horas orando e pedindo para Deus me revelar as mensagens que eu vou ensinar aqui. Eu tenho preocupação, irmãos, com a igreja. Eu sou o tipo de pastor que eu me preocupo em trazer realidades bíblicas. Não é nada para... Eu trago tudo aqui embasado na Bíblia, em textos e contextos. Sento com qualquer teólogo. Não sou teólogo, mas sento com qualquer um e dou minhas mensagens para eles analisar. Analisa aí e refuta as verdades, se tiver condições de refutar. Por quê? Porque eu busco algo de Deus para a igreja, para que os irmãos sejam alimentados pelo poder da palavra. E eu amo essa igreja por causa disso. Acho que já tem 3 ou 4 quarta-feiras. Nós estamos terminando o culto que hora? 10 horas, né, irmãos? É 2 horas de mensagem.
mas é algo da parte de Deus para o coração dos irmãos. Se atente enquanto Jesus está falando conosco. Abra os teus olhos. Não tenha visão do filho pródigo, de Adão. Não tem. Mas se atente à visão do primogênito. Busque aquilo que é de Deus, as coisas que é do Altíssimo, aquilo que verdadeiramente Ele propõe para você. E eu tenho certeza que você vai desfrutar do melhor de Deus nesta terra e no porvir. Amém. Convido aqui a pastora Cristina, vem fazer essa oração, levantar esse clamor.